A Dalva de mini saia bem curtinha, sem calcinha por baixo, comida por vários homens. Oi, tudo bem? Eu me chamo Petrikov. Desde criança até os tempos atuais, eu detesto ficar em sítios ou em chácaras, seja da família ou seja de algum conhecido. Ainda mais no estado onde eu moro, que tem bastante sítios fora da cidade. E eu particularmente odeio mato, inseto e bicho. Já por algum motivo, gente velha gosta de ficar no meio do mato, rodeada de escuridão e pernilongo atacando as pernas. Muitos amigos meus gostam de ir pra sítio, tomar banho nas lagoas, e eu sou do tipo que vê uma água de cor turva, pra não falar outra coisa, e eu não entro nem que me paguem. Vai saber o diabo que vive naquela lagoa? Vai que tem um bicho que me puxa e me afogue. E eu já tentei pescar nas lagoas e em sítios, mas nunca via nada. Então nunca tive prazer em estar em um sítio, mesmo quando só ia pra fazer um churrasco ou pra fazer algum aniversário, sei lá, já que era o grande lugar. E eu frequentava sítios até meus 14 anos de idade, e eu sempre fui uma criança muito medrosa quando o assunto se tratava de fantasma ou escuridão, porque por mais que eu saiba que no quarto não tem nada além de mim, por algum motivo eu acho que algo vai aparecer pra me matar, não me julguem. Então sempre quando eu chegava no sítio, logo pela manhã, por volta das 9 ou 10 horas, eu ficava numa cadeira de balanço ouvindo um rock, esperando bater as 4 horas da tarde pra voltar pra casa, já que minha família não passava noites em sítio, já que não era um costume da gente, até porque a gente preferia ficar em casa mesmo, no ar-condicionado, com Wi-Fi, etc. Oi, Petrikov aqui novamente, para avisar você que a nossa vaquinha ainda tá aí. Caso queira me ajudar a comprar meu primeiro computador, basta dar alguns trocados que já ajuda muito. Se o vídeo já é bom comigo editando pelo tablet, imagine se eu tivesse um PC brabo. Então se você puder doar, eu agradeço de coração. Outra coisa é o e-mail feito somente para vocês mandarem histórias macabras que passaram. Então se quer que eu conte sua história aqui, mande no e-mail, junto de alguma foto do lugar e etc, para dar uma imersão maior. Além disso, eu tenho que informar vocês que agora o canal tem uma artista e com muito prazer eu quero apresentá-la. Então espero que goste bastante das artes da Desenhando com a Teca, Instagram na descrição, porque é ela que vai cuidar das coisas aqui. Então caso queira saber mais do trabalho dela, vou no Instagram dela que vale muito a pena. E é isso, me segue no TikTok, Instagram e de volta ao vídeo. Mas acontece que um dia minha família fez uma festa e um encontro com a família no sítio, e a festa durou até de noite. Logo alguns familiares meus iriam dormir lá, e como minha família estava querendo aproveitar um pouco mais, eles decidiram ficar também para descansar, já que estavam muito exaustos para arrumar tudo e voltar para casa, já tão tarde da noite também. Então quando deu 7 horas da noite eu já tava meio ficando receoso, sabe? Por conta que o sítio não tinha proteção nenhuma, não tinha muro, nem sequer portão, mesmo que seja um sítio bem calmo e com nenhum ladrão por perto até então, já que aquela era uma área segura, então alguns moradores não tinham nem sequer portões, só deixar a casa trancada já era o suficiente na época. E justo aquela noite, usando toda a minha capacidade mental, por algum motivo decidi que a melhor coisa a se fazer naquele dia, justo durante a noite, era ver vídeos no YouTube sobre assombrações e lendas urbanas. Aí ok, né, eu fui vendo aqueles vídeos de lendas urbanas, sobre Mapinguari, Corpo Seco, Homem do Saco e esses cabos aí do mato. E como tava tendo festa ainda, eles só iriam parar lá pela madrugada, eu não queria ficar ouvindo som alto, então fui pra casa do sítio, que ficava a alguns metros de distância de onde minha família tava. Para ser mais preciso, no sítio da minha família tem 3 casas. 2 casas ficam na frente com um palco para a festa e a última casa fica lá atrás, bem perto de um riacho. E essa casa no final era maior, que ocupava mais quartos. A questão é que eu fui pra lá sozinho, já que era alguém com 14 anos, minha mãe não tinha muita preocupação assim comigo. E a casa, além de grande, ainda tinha 2 andares. Em cima ficava uma parte onde o pessoal fazia churrasco e outras coisas, com alguns cômodos, e embaixo ficava a sala, a cozinha e alguns outros quartos além do banheiro. Só pra ficar bem claro. Então após eu entrar, eu fui pro segundo andar e fiquei no quarto com o ar ligado. Vale informar que todas as janelas eram de vidro, então tinha bastante visão do que estava acontecendo lá fora. Tempo vai, tempo vem, eu fiquei vendo vídeos até umas 22 horas e eu era alguém que dormia cedo. Sempre às 21 eu já tava dormindo, mas como eu tomei energético na festa, já que o pessoal tava misturando energético com gin, eu aproveitei pra tomar e ver vídeos até tarde. Acontece, meus amigos, que minha família deu uma de doida e literalmente me deixaram sozinho no sítio e foram na cidade comprar mais bebida. Eu fiquei sozinho por 1h30. Então, como já era 22 horas, eles só voltaram às 23h30. E eu, como burro que era, não tinha notado na hora. Mas quando me levantei pra ir na cozinha lá embaixo beber água, eu passei pelo corredor e olhei pela janela que não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá fora, nenhum carro, o som tava desligado, eu tirei o fone e entrei em desespero. Ferrou! Minha família me deixou
aqui sozinho. Ok, eu confesso que não entrei tanto em pânico assim. Na hora eu pensei que eles teriam ido só no mercado, que seria a opção mais óbvia, ou ido no vizinho pegar alguma coisa, já que eles de vez em quando iam visitar o vizinho pra pegar algumas frutas e depois voltavam pro sítio. Quando eu vi que eu tava sozinho, eu tentei manter a calma e ligar pra minha mãe, mas o celular dela tava desligado e somente no sítio tinha sinal de Wi-Fi. E eu acho que provavelmente meus tios e outros parentes não tinham internet também. Então eu fui pra cozinha, abri a geladeira, peguei uma garrafa d'água e fui pra sala assistir televisão enquanto bebia água. Mas aí, meus amigos, aí que tudo começou a ficar estranho. Eu não sei muito bem explicar, mas não é só eu, como outras pessoas também, sabem que quando a gente se sente observado, a gente se sente um pouco aflito e é como se algo estivesse nos olhando de canto. E para o meu azar, a sala tinha 4 janelas de vidro, 2 na direita e 2 na esquerda, com a televisão no centro da sala e o sofá também. Então, caso alguma coisa ou alguém passasse por essas janelas, eu teria a visão do lado de fora. Mas como estava muito tarde da noite, ficava meio complicado de enxergar lá fora, até por conta da mata que estava um pouco alta, já que meus avós não limparam o terreno naquela semana. Então eu fiquei lá assistindo televisão, bebendo água, assistindo um pouco de anime e esperando o tempo passar. Depois de uns 20 minutos eu comecei a ficar um pouco preocupado, já que minha família nunca tinha me deixado tanto tempo assim sozinho no sítio. Querendo ou não, mesmo ele sendo calmo e não tendo confusão lá às vezes, tinha relato de pessoas que invadiram casas para roubar, mas que era muito difícil, já que o sítio ficava numa espécie de condomínio, mas que não era completamente fechado, já que tinha um riacho que passava ali próximo que não tinha como fazer um muro em cima do rio. E esse rio ficava logo aonde? Sim, atrás da casa, aonde eu estava. Enquanto eu ficava assistindo televisão, de vez em quando ouvia um estalo vindo do lado de fora. E eu não sabia se era algum galho caindo, alguma folha pesada ou até mesmo algum bicho, já que era bem comum ter alguns passarinhos por ali e tal, mas não naquela hora da noite. E eu fiquei mais aflito ainda, porque a casa estava toda destrancada e algumas janelas estavam abertas para correr um vento lá dentro. As portas estavam todas destrancadas e as únicas janelas fechadas eram da sala. O que me deu cagaço na hora foi que eu acabei ouvindo alguém dando passos no corredor da cozinha pra sala, além de ouvir uma porta abrindo e fechando bem devagar. E no corredor haviam 3 portas. 2 era para um quarto e a outra era pro armazém da casa, onde a gente guardava comida e alguns outros materiais como de limpeza. Cara, ali eu já vi que eu não tava seguro e eu precisava me esconder e me trancar em algum quarto até alguém voltar. E não sei vocês, mas quando eu ficava com medo, parece que minhas pernas não funcionavam e elas só ficavam tremendo de tanto medo que eu tava sentindo. Então eu fiz assim, eu deixei a televisão ligada e fui bem devagar até a escada da casa, pro segundo andar. O foda era que a escada era do lado dos 2 quartos e do armazém que era do lado da escada. Então eu fui subindo as escadas bem devagar pra não fazer barulho. E não sei se era nóia da minha cabeça, mas eu meio que conseguia escutar alguém respirando dentro do armazém. Tá ligado aquela respiração do CJ? Então era mais ou menos aquilo. Era aquela tipo de respiração ofegante pesada, como se alguém tivesse cansado ou tivesse segurando a respiração pra não ficar muito alta. Mas também podia ser coisa da minha cabeça, já que eu já tava morrendo de medo naquela hora, e quando a gente fica com medo, tudo ao redor fica pior. Mas 3 vezes pior, na verdade. Só sei que quando eu cheguei no segundo andar, eu tava abrindo a porta do quarto e eu ouvi de novo a porta do armazém ou de alguma outra porta embaixo abrir. Na hora, eu entrei no quarto, me tranquei, depois corri pro banheiro, me tranquei de novo comigo lá dentro. E tentei ao máximo ligar pra polícia, ligar pra minha mãe, ligar pra qualquer pessoa que conseguisse me atender e fosse lá me salvar. Cara, eu não tava ligando se a polícia ia chegar lá e não ia ter nada. Cara, eu só queria saber se tinha alguém lá dentro. Porque, sério, eu tava morrendo de medo. E aquilo não era nóia da minha cabeça. Tinha alguém ali dentro comigo. Eu tive certeza que tinha alguém lá comigo quando eu vi a televisão da sala desligar sozinha. E eu tenho certeza, mas muito dificilmente, que aquela televisão desligaria sozinha se ficasse um tempo sem mexer nela. Então sim, tinha alguém lá na sala e eu não tava sozinho na casa. Eu não estava sozinho na casa. Eu não tô ficando doido. E vocês deveriam estar se perguntando agora... Ah, mas deveria ser seus pais ou alguém da sua família. Na verdade não, até porque ainda era 22h30 quando tudo isso aconteceu. Então sim, eu fiquei por volta de meia hora no banheiro trancado, rezando pra ninguém arrombasse a porta e fizesse algo comigo. Passou mais 15 minutos, eu destranquei a porta do banheiro, fui até a porta do quarto, eu deitei no chão e tentei olhar por baixo da porta, pra tentar escutar alguma coisa lá de baixo ou tentar enxergar
enxergar alguma coisa. E cara, eu juro por Deus que eu vi uma sombra na escada e não era qualquer sombra. Não. Era uma silhueta de uma pessoa e que possivelmente estava usando o casaco, já que a cabeça estava um pouco pontuda, então era por conta do capuz. Mas eu não sei se o cara tinha ouvido eu sair do banheiro ou ele só tava lá parado planejando fazer algo pior. Só sei que depois disso eu voltei pro banheiro, me tranquei de novo e fiquei ligando novamente até que alguém me atendesse. Até que eu lembrei que o vizinho do sítio mais próximo tinha meu avô adicionado no Instagram. Então fui até o Insta do velho e procurei por ele e liguei pro vizinho. Por sorte, graças a Deus ele me atendeu e eu tentei falar com ele o mais baixo possível, quase chorando de medo. Eu expliquei toda a situação, que minha família tinha saído e que tinha alguém dentro da casa que provavelmente não era ninguém da minha família. Era um completamente desconhecido. Até porque se fosse alguém da minha família, teriam avisado: ei, voltei, não sei o que, eu tô aqui na cozinha. E não era, ninguém falou nada. Eu ouvi passos, ouvi gente abrindo porta. Cara, eu tava sozinho, mas eu tinha certeza que era só uma pessoa. E ele disse que já tava indo pro sítio armado e que era pra eu ficar dentro do banheiro e que não era pra sair até ele chegar. E foi dito e feito, eu fiquei dentro do banheiro por mais uns 15 minutos até meu vizinho chegar. Ele entrou na casa, checou cômodo por cômodo atrás de alguém, foi até o andar que eu tava e aí sim ele pediu pra eu sair. Na hora meu coração deu uma aliviada tão forte que minha pressão caiu de repente. Cara, eu tava quase pra chorar de alegria por conta dele ter chegado lá pra me salvar. E quando eu saí do banheiro, eu e o vizinho, a gente desceu as escadas e a gente viu a casa toda suja de barro, porque alguém tinha entrado e saído de sapato sujo várias e várias vezes, mas pelo visto não tinha nada de valor roubado. A televisão tava lá ainda, alguns eletrodomésticos como micro-ondas, air fryer e outras coisas assim. E após isso ele mandou um recado pra todo mundo do condomínio alertando que tinha um possível ladrão invadindo e roubando as casas. Passou mais um momento, eu fiquei ali com meu vizinho na frente de casa, sentado esperando minha família voltar. E na hora que eles voltaram, demorou bem pouquinho, ele explicou o que aconteceu e aí minha mãe ficou desesperada, chorou, porque ela pensou que algo mais sério poderia ter ocorrido comigo, visto que sim, poderia ter ocorrido. Cara, foi erro deles terem me deixado lá sozinho e depois ela explicou que eles pegaram uma fila enorme no supermercado e que tava cheio e por isso que eles demoraram tanto. O pessoal do condomínio, alguns familiares meus, pegaram algumas armas e lanternas que tinham no sítio e foram procurar algumas pistas e pegadas pra ver até onde ia, mas acabou dando justamente no riacho atrás da casa. Então não tinha mais como saber por onde foi a suposta pessoa que foi tentar roubar a casa. Cara, eu fui dormir aquela noite muito traumatizado e morrendo de medo. Eu passei a noite toda dormindo de luz acesa porque eu tava realmente com trauma após aquilo. Muita gente fala que tem medo de lendas urbanas, criaturas e etc. Mas na minha opinião, eu acho que a coisa que mais me dá medo hoje em dia é saber que uma pessoa pode ser pior do que qualquer criatura. Ainda mais hoje que agora eu sei sobre vários serial killers famosos como o Assassino do Zodíaco, até mesmo o Senhor Cruel, que é o pior de todos eles. Então fico mais aliviado em saber que nada aconteceu comigo naquela noite, mas eu fico um pouco aflito pensando o que teria acontecido comigo se eu não tivesse subido e me trancado. E jamais tente dar uma de herói, galera. Se você está sozinho, desprotegido, não tem arma, se tranque, pegue seu celular e tente ligar pra alguém ou pra polícia. Preze pela sua vida. Ninguém é imortal e invulnerável. Você não tá num jogo. A vida real é pior do que qualquer jogo possível. Bem, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu agradeço imensamente por você ter ficado até o fim. Novamente eu peço pra vocês verem a descrição e se puder curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito. E lembre-se, cuidem de vocês. Tranquem suas portas. Ninguém nessa vida é confiável. Até aquelas pessoas que a gente acha que é próximo, a gente tem que suspeitar. Porque, querendo ou não, o meu vizinho me salvou, mas mesmo assim eu nunca baixo mais a minha guarda depois daquilo. Bem, fiquem com Deus. Meu nome é Petrikov e até a próxima.